Bom dia a todos. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos dedicar ao movimento chamado Dadaísmo. Tá, então, bom, a gente começa com um dos grandes artistas desse movimento, que, na verdade, ele vai criar dentro do Dadaísmo um movimento dentro dele mesmo, chamado Merzbaum, chamado, o nome dele é Kurt Schwitters, tá? Que vai fazer uma colagem em um campo expandido, se aproximando muito de uma articulação arquitetônica do espaço. Nós iremos abordar ele daqui a pouco, tá? Bom, o Dada foi formado em 1916 em Zurique por jovens escritores, poetas e artistas plásticos, franceses e alemães que, se tivessem permanecido em seus respectivos países, teriam sido convocados para o serviço militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, artistas de várias nacionalidades exilados na Suíça eram contrários ao envolvimento dos seus próprios países na guerra. Fundaram um movimento para expressar suas decepções em relação à incapacidade das ciências, da religião e da filosofia, que se revelaram pouco eficazes em evitar a destruição da Europa. A palavra Dada foi descoberta acidentalmente por Hugo Ball e por Tristan Tzara num dicionário alemão-francês. Dada é uma palavra francesa que significa, na linguagem infantil, cavalo de madeira. Esse nome foi escolhido porque não fazia sentido, assim como a arte, que perdera todo o sentido diante da irracionalidade da guerra. Para reforçar essa ideia, estabeleceu-se o mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo um estilete sobre ela, de forma a simbolizar o caráter antirracional do movimento. Bom, então vejam, de certa forma, como o Dada é quase o inverso do movimento futurista, né? Nós vimos como o futurismo claramente se pautava num grande apreço pelas novas tecnologias, pela ideia de futuro, pela própria ideia de um caráter higienista que seria feito a partir da guerra, nesse momento quase de reconstrução de uma nova realidade, e ninguém esperava a tamanha atrocidade e violência da Primeira Guerra Mundial, justamente devido aos bombardeios de aviões, às novas tecnologias que criaram, por exemplo, algo que até então era impensável, por exemplo, batalhas dentro da própria cidade, ou seja, um terror jamais visto pela humanidade. E isso fez com que justamente esses jovens, principalmente que, né, para evitar o alistamento militar, vão se movimentar, vão para Zurique, não é? E vão, né, seguindo também esse movimento boêmio que nós vimos que existente já desde o impressionismo, vão entrar, se ocupar um bar, né, de tal forma que esse vai ser um lugar por referência de encontros performáticos, e onde uma série de declarações de poesia, música. Veja como, literalmente, nós temos aqui também essa ideia da vanguarda, no sentido de não pensar a obra de arte como um objeto isolado, mas justamente isso está envolto numa atitude existencial em que, de certa forma, se busca, né, uma obra de arte total, uma integração total entre as artes. Não é? Então, vejam, um dos meios através da qual esse movimento se internacionaliza é através dos vários almanaques, das várias publicações. Vejam bem, curiosamente, por mais que a gente possa ver que o Dada seria um movimento contrário ao futurismo, na verdade, do ponto de vista formal, há uma enorme relação com as palavras em liberdade inauguradas pelo próprio Marinetti. Nós vimos o quanto Marinetti do ponto de vista político, bastante reacionário, mas do ponto de vista artístico, ele deu contribuições gráficas, fonéticas, estruturais para a poesia, que vão ter uma enorme reverberação nos movimentos mundo afora e até hoje, né? A gente viu como essa nova tipografia, essa articulação entre som, palavra, ocupação da página, é o que surge no futurismo, e hoje em dia, também com essas novas tecnologias, cada vez mais ela tem uma enorme reverberação. Né? Então vejam que coisa incrível, o Hugo Ball, né, no Cabaret Voltaire, em 1916, onde ele mesmo utiliza, né, uma fantasia meio robótica, mas vejam bem que é curioso, em vez de você ter uma apologia do robô, né, do foguete, da nova tecnologia, você tem um aspecto meio absurdo, né, nas duas fantasias que ele usa,
na número 13 também, onde ele está com uma bandeirinha, claramente você vê que são duas roupas, fantasias que claramente mostram um aspecto irônico dado por aquela ilusão futurista de se aliar às novas tecnologias para buscar ingenuamente um mundo novo através da guerra, né? Então, claramente vê como aqui esse movimento contrário se apropria de elementos formais do futurismo, mas dá a ele uma outra roupagem, né? O Ball vai fundar o dadaísmo, né, no Cabaré Voltaire, em fevereiro de 1916, né, e vai conhecer, né, vários artistas muito importantes, como Hans Arp, talvez o artista plástico mais importante desse movimento, junto com Kurt Schwitters, o Marcel Janco e Tristan Tzara, que vai ser também, juntamente com o Hugo Ball, o grande poeta, não é? E que vai, veja bem, fazer grandes poemas sonoros, como a gente viu que já existiam no futurismo, mas o que é muito curioso é justamente que aqui eles vão impregnar cada vez mais esse jogo fonético de um certo sentido de absurdo, de ausência de sentido, né? No Manifesto Dada, de 14 de julho de 1916, eles começam justamente com a afirmação da origem do termo Dada. Dada teve a sua origem no dicionário, e é terrivelmente simples. Em francês significa cavalo de madeira, em alemão eu te vejo mais tarde, ou daqui a pouco, em romeno, sim, começa uma espécie de movimento onde você teria razão, ou estou de acordo. Ou seja, é uma palavra internacional, é uma palavra uma palavra única, e veja como ela tem uma forte capacidade fonética, né? Pode ser, de certa forma, desde um bebê, ele já tem a capacidade de mamã, papá, dadá, o gugu, dadá, né? Pensa como quase ela tem essa ideia de uma primeira articulação possível, fonética, gutural, primordial, né, do ser humano, né? Então, veja bem, então eles utilizam aquela retórica bom, 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 drapchamu, gere, drapchamu, bono, ou seja, aquele aspecto que a gente viu do futurismo, tsum, 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 que naquele momento estaria, né, metaforicamente aludindo ao movimento de máquina, de um canhão, aqui justamente é o contrário, né? É um jogo fonético onde você mostra esse absurdo do homem em ter simplesmente acreditado tão somente no desenvolvimento da tecnologia como algo que poderia salvar a humanidade, né? Então, eles se formam, o cabaré é um cabaré artístico, por assim dizer, né? Vejam como tem algo meio romântico no sentido do cabaré, por exemplo, se a gente pensar como Toulouse-Lautrec se refugiava no Moulin Rouge, né? De certa forma, são meio através da qual a sociedade burguesa encontra mecanismos de escape de si mesma, de um certo moralismo que ela mesma impõe, e onde ela cria zonas de relaxamento de costumes que permite efetivamente assim a possibilidade da eclosão de uma nova forma linguística, não é? O Ball vai dizer, por exemplo, eu gosto de tratar com palavras que foram inventadas por outros. Eu quero a minha própria estupidez e eu quero mais e mais consumir vogais que correspondam à minha estupidez, à minha animalidade. Então, vejam, como também você tem um processo contínuo das vanguardas de ruptura com a ideia do artista romântico sendo aquele que primordialmente faria um processo criativo focado nas suas emoções, na sua visão de mundo. Aqui, isso é muito importante. Veja como esses artistas estão literalmente no mundo, né? Eles estão conscientes de que não basta que o processo criativo seja feito no mundo interior, mais do que nunca o artista precisa se entender com as transformações que são dadas no mundo. Como vai dizer o Tristan Tzara, Dada está em qualquer lugar. O Dada implica a abolição da arqueologia, a abolição dos profetas, a abolição do futuro, ao contrário do futurismo, né? O Dada implica efetivamente uma nova formulação da capacidade humana de
existir diante dessa nova realidade colocada pela Primeira Guerra Mundial, né? Em 1920, o Tzara tem um depoimento muito interessante para o nosso curso, que ele vai dizer como fazer um poema dadaísta, né? Ele vai dizer o seguinte: pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Retire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie silenciosamente a ordem em que elas são tiradas do saco, e o poema se parecerá com você. Eis um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público, né? O que é muito interessante, vejam bem, esse processo, né, onde né, muito semelhante ao cubismo, de analiticamente recortar, né, não imagens, mas imagens-palavras, né, e recolocá-las sempre numa nova articulação que poderia promover um novo sentido. Veja, essa é uma capa de um livro de uma artista, de uma escritora alemã contemporânea, Herta Müller. Veja como na própria capa você tem literalmente esse poema, por assim dizer, de inspiração dadaísta, né? Então vejam como, nesse sentido, dando continuidade a uma exploração que, de certa forma, a gente pode dizer que começa com Mallarmé, um jogo de dados, nunca vai abolir o acaso, né, que é o primeiro poeta que trabalha claramente com a dimensão gráfica, fonética da imagem, em relações de tamanho, de uma espécie de distribuição da gramática tradicional. Se a pintura vai romper com a narratividade tradicional, a poesia vai seguir o mesmo caminho, tá certo? Então, depois isso a gente já viu, foi retomado pelo futurismo, e de certa forma, vejam como todas as proclamações, todas as declarações jogam não só com uma nova articulação do sentido a partir da fragmentação, mas também com uma nova sentido gráfico, como eu já disse para vocês, em que as publicações vão ter uma enorme capacidade justamente de internacionalização, né? A gente vai ver como, por exemplo, na fotomontagem, os dadaístas vão utilizar os cartões postais como meio através da qual eles vão conseguir mostrar o seu protesto diante da guerra. É através dessas publicações que você tem, efetivamente, a possibilidade de uma internacionalização do movimento que, embora iniciado no país neutro de então, que seria o Zurique, possa ter reverberações na Rússia, na França, na Itália, e assim por diante. Então, vejam essas publicações contínuas, né? O que quer dizer Dada? Não quer dizer nada, todos esses processos claramente irônicos de um movimento que se critica a si mesmo, por assim dizer, né? Além do Tzara e do Hugo Ball, o artista plástico, por excelência, mais importante, do dadaísmo, que participou do primeiro movimento, é o Hans Arp, que em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, foi viver em Zurique, em virtude de possuir a nacionalidade alemã, desertando do serviço militar alemão. Nesse ano, casou-se com Sophie Tauber, que veio a falecer durante a Segunda Guerra Mundial, né? Justamente em 1920 ele vai participar de uma exposição dadaísta em Colônia, ou seja, quando após a guerra esse movimento dadaísta vai ter reverberações na Alemanha e em Paris, né? Bom, ele vai fazer uma das colagens mais importantes dadaístas, que supostamente, eu acho muito curioso, né, porque ele diz que, repetindo o movimento do Tzara de jogar com acaso, né, ele diz que essas colagens seriam pedaços, fragmentos de papéis. Vejam que você tem uma pintura aqui claramente abstrata, você não tem mais o resquício daquele violino presente nas pinturas de natureza morta cubistas, né? Mas vejam como... Eu acho muito curioso que ele diz que existe um acaso na composição, mas existe uma ordenação, um equilíbrio cromático muito grande. Mas não importa, o que interessa é justamente esse ato de jogar com uma ocupação não tanto linear, muito mais expandida, antecipando aquilo que a gente vai chamar de all-over, uma ocupação geral do campo pictórico.
com quadrados não mais cortados corretamente, né, de uma maneira totalmente numericamente igual. Veja como uma das coisas mais bonitas é esses deslocamentos que são dados por um quadrado que é recortado de maneira distinta, e nesse jogo onde entre forma e cor, né, você tem uma dinâmica, um movimento espacial que é muito diferente daquele dotado pela perspectiva, onde, de certa forma, o nosso olhar sempre é levado ao ponto de fuga. Aqui não, há um jogo constante em que a imagem vai para o fundo, vem para frente, e há um dinamismo que é dado pela essa articulação entre forma e cor, né? Veja como esse já é uma ocupação talvez mais ordenada, né? Veja como o trabalho seguinte tem uma liberdade formal muito maior, né? E ele também vai fazer, inclusive, um trabalho de pesquisa de materiais muito distintos, e vai ter também uma influência enorme em vários artistas contemporâneos, inclusive brasileiros, tá? Mas vejam como ele tem uma concepção, em vez de geométrica, analítica, ele tem uma concepção orgânica da forma. Olha que interessante esses alto-relevos em que você tem, né, algo que se remete a um movimento quase celular de expansão, uma certa organicidade, e vejam como a maneira como ele lida com cores não tidas como puras, criando realmente um tipo de articulação entre superfícies que vai dar um novo estatuto para a escultura. A sua mulher, a Sophie Tauber, também vai ter uma enorme importância no desenvolvimento da geometria construtivista, né? E fora isso, vejam como ela tem também uma atitude bastante irreverente no que diz respeito às suas performances, em que claramente também ela ridiculariza aquele papel convencional que se atribui ao artista, à mulher e assim por diante. Veja como nesse manequim a gente pode até fazer uma certa relação com o Mágico de Oz, esse mundo imaginário, né, fantástico, que depois vai aparecer no cinema. Vejam como ele é muito devedor desses movimentos primordiais que são o dadaísmo e o surrealismo. Após a Primeira Guerra, esse movimento vai se expandir por toda a Europa, em particular na Alemanha. Então vejam essa feira, esse grande acontecimento, essa exposição internacional do dadaísmo em 1920. Inclusive você tem uma espécie de manequim flutuando no espaço. Então vejam como isso implicava uma atitude totalmente diferente, e vejam como, literalmente, o resultado final trágico da Primeira Guerra Mundial, inclusive, vai fortalecer muito a identidade desse movimento, que, de certa forma, mostra esse lado absurdo da guerra, que, inclusive, vai criar uma Europa bastante instável, né, que vai justamente fazer com que, 20 anos depois, infelizmente, acontecesse uma Segunda Guerra Mundial, né, para um restabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, vejam, de novo aqui, nesses grandes eventos, você tem um jogo muito grande de palavras, de atitudes, de articulações sonoras, musicais, imagéticas, certo? Aqui também tem uma imagem interessante da Die Kunst ist tot, a arte está morta. É engraçado, essas afirmações da vanguarda que meio são críticas a uma arte, né, quando a gente fala a arte morreu, a arte tradicional morreu, porque, de certa forma, esses movimentos, então, aqui você tem uma relação entre os futuristas com o Tatlin, que é um grande artista construtivista russo, a gente vai estudar ele mais tarde. Então, veja bem, é um momento em que você está realmente, assim como a Primeira Guerra vai criar espaço para uma nova articulação mundial, a arte também da vanguarda, integrada entre si, vai buscar uma nova ordem artística, né? Talvez movimentos, esse movimento da Primeira Vanguarda só vai ser alcançado na sua plenitude na década de 60, onde efetivamente a gente vai ter um movimento que a gente vai chamar de neo-dada.
novos artistas, antecipando a arte pop, que todos vocês conhecem, houve um movimento de artistas que vão ser chamados neodadaístas, tá? Bom, outra figura, agora nesse caso, francesa, né, que vai ter um envolvimento com o advento do dadaísmo em Paris. Vejam bem, ele é um artista que claramente está absolutamente... é engraçado, ele me lembra muito a figura do Oswald de Andrade. Ele era um sujeito extremamente bom vivant, rico, e que vivia de uma maneira totalmente nababesca e de um homem de uma inteligência extraordinária. Vejam como esse quadro, Udini, de 1913, gente, honestamente, é um dos quadros que eu mais admiro em todo o século XX, porque, vejam bem, em 1913 a gente está falando ainda em pinturas cubistas, né? Talvez na obra de Gris você tenha um cromatismo mais rico, né? A paleta cubista aos poucos vai se incrementando a partir do cubismo sintético, mas vejam aqui como você tem uma espacialidade, literalmente, talvez mais futurista do que todos os quadros futuristas, uma espécie de abismo, né? Você não sabe muito bem se você está olhando de baixo para cima, de cima para baixo, uma dinâmica formal, um jogo entre formas abstratas que dão uma sensação de movimento extremamente contemporâneo. Eu acho essa obra realmente uma obra-prima, gente. E o que é interessante, vejam bem, mas o que tem a ver com a colagem, professor? Tem tudo, tá certo? Porque esse processo de recorte das imagens, né, de uma articulação que não é dada mais pelo uso da perspectiva, você tem uma certa dimensão, uma articulação que busca uma força centrífuga das imagens, mas você não tem uma perspectiva claramente delineada. Né? Há um movimento em que as imagens vão para o fundo e reaparecem com uma intensidade extraordinária. Veja nesse trabalho, que aí literalmente é um trabalho posterior, onde ele me faz muito lembrar os banheiros do CAP, né? Assim, ou seja, aquele movimento em que você, ao ir ao toalete, você sempre deixa a sua marca, né? E ele vai fazer esse olho cacodilático, né? Que na verdade é esse olho que, como diz o Gubal, feito de vários olhos, de várias pessoas, né? Onde, vejam, a questão do título, como ele vai dizer, é a expressão subjetiva de uma pintura que se diz objetiva, ou seja, uma pintura que está ocupando imagens. Vejam bem, é todo um trabalho de articulação de imagens que parecem que já estavam no mundo. Não é? Então, veja como esse trabalho se faz de alguma maneira meio coletiva, né? E vejam bem o jeito irônico onde, ao assinar o trabalho, ele coloca uma fotografia de si mesmo. Né? A gente poderia dizer que esse trabalho é um dos primeiros trabalhos de fotomontagem dadaísta. Né? Como vai dizer o Picabia, os dadaístas não são nada, 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 mas certamente eles não chegam a nada, 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 que não diz Francis Picabia, que não sabe nada, 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 entendeu? De novo, esse jogo de suspensão do sentido tradicional das coisas na busca de uma nova articulação entre as imagens e a palavra. Então vejam como, né, ele joga muito bem com essa ideia da fotomontagem, né, criando uma espécie de jogo também muito gráfico, na sentido que ele incorpora escritas distintas, né, e utilizando várias imagens de maneira irônica, num espaço também que parece muito mais uma placa, né? Não é mais aquela janela renascentista ao qual nós estávamos acostumados a ver um quadro. Então, veja como, né, todo o trabalho é feito de uma maneira extremamente irônica. Inclusive, vejam aqui, né, talvez esse trabalho tenha uma importância interessante, porque ele vai se apropriar dessa imagem dos palhaços, né? Vejam como, de certa forma, todo esse mundo pop que a gente conhece,
né? Veja bem, se a gente fala do McDonald's, né? E o McDonald's tem o famoso palhaço, que é o carro-chefe da campanha, da propaganda. Vejam como, de certa forma, né, esse mundo do espetáculo circense que aparece aqui vai depois ser ampliado largamente numa sociedade de massas, né? Então veja como também o jazz, que era um movimento um musical bastante revolucionário na época, era incorporado a esses grandes acontecimentos. Então você tem um réveillon cacodilático, né, que vai, né, ter uma banda de jazz e toda uma boemia junto a esse movimento revolucionário artístico, né? Bom, nós vimos como ele, o dadaísmo sai de Zurique, tem reverberações na França, vai ter uma enorme reverberação com a fotomontagem Dada em Berlim. Tá? Nesse sentido, veja bem, embora a fotomontagem, né, a gente já viu na genealogia da colagem, ela tenha sido feita pelos Valérios, pelas mulheres que utilizavam a colagem como uma forma de hobby nos Estados Unidos, mas o fato é, como ele mesmo vai dizer, quando eu e John Hartfield, em 1916, no meu estúdio, às 5 da madrugada, descobrimos num dia de maio a fotomontagem, podíamos intuir as enormes possibilidades e o difícil, mas feliz caminho que tomaria essa descoberta. Como ocorre várias às vezes na vida, havíamos encontrado uma mina de ouro sem o saber. Veja bem, né? Então, o que é muito interessante é o impacto fortíssimo que essas imagens, no contexto da Primeira Guerra Mundial, vão assumir claramente no sentido de de promover talvez um dos movimentos políticos mais do ponto de vista iconográfico, mais contundentes. Não é? Então, vejam como, né, essa atividade, né, do Gross e o Hartfield começa em 16, quando justamente, como eu já falei, eles utilizavam cartões postais, eles criavam novos postais que mandavam aos seus amigos no front, né, em que eles pegam revistas expressando a sua opinião sobre o curso da guerra, sem que a censura pudesse intervir. Tá certo? O que é muito interessante, vejam bem, que nesse processo de fragmentação e recomposição, depois eles vão utilizar elementos tipográficos para fazer, né, embora, né, como a gente viu com o Tsara, ele recorta e cola e faz uma nova imagem. Então, veja, aqui você tem um processo de fragmentação tipográfica e reconfiguração dela numa escala tipográfica. A colagem aparece como um elemento no meio, tá certo? O que é interessante ou seja, é uma colagem, tá? Que depois é fotografada, né? E isso que dá esse sentido de uma articulação gráfica muito potente, que vai ter, se, por exemplo, quando a gente for falar sobre arte brasileira, sobre o Vicky Muniz, né, que é um artista importante, veja como esse procedimento de cortar fotografias de revistas, depois não fazer apenas a colagem, mas fotografar essa colagem, né, você tem um resultado final gráfico de uma potência, né, de uma clareza impressionante, né? Ou seja, ela vai ter enormes reverberações no uso da propaganda e no sentido justamente de produzir uma nova linguagem visual, tá? Então, vejam bem, né, assim como o Ball se fantasiando, aqui o Gross, né, vejam como ele também se ridicularizava numa imagem de artista público Dada, né? Então, aqui é uma performance que ele promulga a morte do Dada em Berlim, em 1918. Né? Então, como vocês sabem, ele justamente é um artista sediado em Berlim, que vai trazer um movimento, estabelecer o movimento nessa nova cidade, né? E que é um artista que tem uma nova importância, não só no uso da colagem, mas também numa nova maneira de fazer uma pintura claramente política, de enorme impacto. Né? Então vejam como aqui ele está fazendo essas fotomontagens, né?
jogando, veja como há um estranhamento, né? Não há, vamos dizer assim, aquele otimismo futurista, né? Veja como aqui claramente é uma espécie de mistério, né? É uma espécie de horror, né? Uma espécie de esse homem que se vê um pouco perdido nesse mundo novo das imagens, né? Então, junto ao Gross, você tem o Hartfield. Há alguns anos atrás, houve uma exposição belíssima, né, no Museu Lazar Segal, que é um artista, como vocês sabem, alemão, que tem uma enorme importância também na primeira vanguarda, e trouxe muito dessa experiência aqui para o Brasil. Inclusive, ele parece que fez algumas experiências com colagem, que eu tentei procurar, mas eu ainda não encontrei. Bom, o que é interessante é que o Hartwig vai trabalhar durante alguns anos para a revista AIS, Arbeiter Illustrierte Zeitung, a revista ilustrada do trabalhador. Então vejam como, literalmente, aqui a colagem vai ter uma enorme implicação na construção de uma nova conscientização de uma classe política. Como vai dizer a Ana Teresa Fabres, o Hartfield é um artista profundamente engajado na realidade social. Ele é a figura determinante das vanguardas históricas, desenvolvendo normas práticas e artísticas, criando uma arte realista e crítica, uma expressão genuinamente política, a serviço da conscientização e do esclarecimento, sem resvalar no esquematismo, e pior ainda, uma ilustração meramente panfletária. Então, veja o que é muito interessante justamente o quanto eles se apropriam de uma nova composição, né, e vão ter uma capacidade extremamente rica de produzir uma linguagem política de grande intensidade, né, e nesse caso, com um aspecto político. Vejam, por exemplo, nessas cartas do AIS, as críticas contundentes, impressionantes, já em 32, tá? Claramente é impressionante o quanto o Hartfield tinha consciência do horror que seria promovido pelo nazismo. É interessante vocês pensarem, né, como o fascismo na Itália vai se incorporar muito dessa propaganda futurista e vai dar um ímpeto muito grande, por mais que ele tenha se tornado um movimento mais conservador, louvando a antiga Itália, Roma antiga, mas do ponto de vista da propaganda, tanto o fascismo como o nazismo vão se utilizar de linguagens da vanguarda, vejam, queiram ou não, por exemplo, a força absurda que a suástica vai ter do ponto de vista imagético no mundo ocidental. Né? Vejam como essa simplicidade formal. A gente vai ter uma grande cineasta, Leni Riefenstahl, né, que vai fazer fotografias louvando o nazismo, uma coisa horrorosa do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da filmagem, da técnica da filmagem, ela é sem dúvida considerada uma grande mestre nos enquadramentos, na maneira de fazer da filmagem das massas um grande espetáculo, né? Use a fotografia literalmente como uma arma, tá certo? Essa é a afirmação do Hartfield, né? É essa o uso que ele utilizava da fotomontagem como uma sátira política que vai ter um enorme impacto de então. Então vejam como o procedimento dele também é extremamente rico, ou seja, essa ideia de recortar os pedaços de papel e juntava elas sob uma pesada lâmina de vidro, a partir da qual ele tirava um negativo fotográfico grande, tá certo? Que permitiria justamente você fazer uma impressão dessa imagem em grande escala, tá certo? Então, vejam, ou seja, talvez esse aspecto também seja um dos mais importantes dessa nova fotomontagem, ou seja, essa ideia de você ter um processo em que esse processo de fragmentação e reconfiguração das imagens agora pode ser utilizado numa escala industrial, e isso vai ter um impacto enorme, né? Além de configurar um novo sentido espacial com base em elementos heterogêneos, a fotomontagem política é uma clara resposta à revolução trazida pela reprodutibilidade técnica da imagem. A Hartfield transforma os meios técnicos da reprodução em meios diretos de produção de obras de arte, ao fornecer a cada leitor da AIS um original saindo da rotativa. A dialética único-múltiplo cai por terra, já que
Em cada exemplar da revista havia uma obra original concebida por Hartfield e seus colaboradores, vai dizer Ana Teresa Tavares, né? Vejam como isso tem uma relação muito forte com o cinema, né, que é justamente esse processo de montagem de vários fotogramas que vão produzir sentidos distintos, né? Então é interessante vocês pensarem, né, se o próprio Mallarmé foi influenciado pela linguagem do cinema, com essa relação que a gente viu no Méliès, de uma maneira como ele cortava a cabeça dos seus personagens, criava novas articulações, imprimia um humor novo, né, uma sátira muito grande no que diz respeito à própria engenharia da construção da imagem. Veja como essa ideia de conflito, né, de duas imagens que, quando encontradas entre si, adquirem uma imagem conflitante, nesse conflito, né, que é preconizado pelo Einstein na sua teoria da concepção da montagem, do Eisenstein, vejam como, na linguagem do cinema, isso acaba reverberando também em outras formas de representação, como no advento da própria colagem, né? Também há uma articulação muito grande do Hartfield também com o movimento construtivista russo. A gente vai ver como a fotomontagem também vai aparecer numa nova configuração na Rússia, né? Além do Hartfield e do Gross, você tem o Haussmann, né, também, que vai utilizar, criar imagens fortemente políticas, com um conteúdo irônico muito forte, não é? E, por fim, muito interessante que cada vez mais você vai ter no século XX, como tivemos aqui no Brasil, mulheres participando ativamente do processo da vanguarda, né? Aqui um grande nome da fotomontagem é a Hannah Roth, né? Que diz o seguinte: eu queria borrar os limites fixos que nós, seres humanos, tão seguros de nós mesmos, tratamos a colocar sobre tudo que está ao nosso alcance. Quero demonstrar que o pequeno pode ser grande e o grande pequeno, de modo a mudar esse ponto de vista, de tal forma que todas as leis humanas perderiam a sua validade. Então, veja bem, né, no momento que você pega uma boneca pequena e transforma ela numa boneca gigante, né, e muitas vezes ela vai criar esse processo da fotomontagem pensando também uma maneira de articulação da máquina. A máquina é esse elemento que você vai juntando parafusos, peças de metais e vai criando um robô, novo, né, uma nova entidade que começa a ter uma vida própria. Acho que o filme Metrópolis, se vocês viram, acho que fala muito dessa nova realidade, mas aqui claramente sem aquele elogio futurista, né? Aqui claramente você vê como, na verdade, é uma crítica, inclusive aqui a imagem do Einstein, né? Ou seja, nessa busca de uma nova articulação espaço-temporal dos objetos no espaço pictórico, né? Então, vejam, sempre aquele processo de, acho que é impressionante como a fotomontagem se tornou algo muito popular. Eu, por exemplo, lembro da minha infância inteira fazendo essas fotomontagens. Eu não sei se vocês, com essa nova geração, que é muito mais computadorizada, mas vejam bem, todo o procedimento do computador, como eu já disse, é esse procedimento do cut and paste, ou seja, o tempo inteiro vocês estão brincando de recortar e reconfigurar as imagens. Nós temos também o Max Ernst, que vai ser um artista que tem a sua origem dadaísta, mas que depois nós vamos dar uma maior atenção a ele no movimento que, de certa forma, é um desdobramento do dadaísmo, que vai ser o surrealismo, uma aula daqui para diante, né? Veja também esse objeto estranhíssimo da Meret Oppenheim, né? Veja como claramente eles estão jogando, ampliando essa questão sinestésica, né? Veja que relação de carinho e ao mesmo tempo repulsa, né? De você ter uma chávena de chá, uma xícara de chá com pelos, né? Que estranhamento, que objeto curioso, né? O Man Ray também, um fotógrafo americano muito importante, vai criar esses objetos estranhos, claramente objetos da sua feição, mas que é um ferro com prego, né, algo bastante irônico, certas metáforas
sexuais, ele vai fazer fotos-montagens incríveis, mas que também vão ser abordadas na aula do surrealismo. Mas olha que interessante esse espécie de ready-made feito com cabides, e que, de certa forma, antecipam muito o mobile que todos vocês conhecem, e que depois vai ser explorado de uma maneira maravilhosa pelo Alexander Calder, né? Então, ele vai fazer também experiências muito interessantes com a fotografia, com a montagem, e assim por diante. E, por fim, né, para acabar essa aula, talvez um dos artistas mais importantes do dadaísmo, que é o Kurt Schwitters, né? Ele, de certa forma, vai buscar essa obra de arte total, né? E vai criar um movimento que ele vai chamar März, né? E esse März vem de um jogo de palavras em que ele pega a palavra de um banco do comércio, né? Ele corta essa palavra e vai criar, assim como o termo Dada, uma palavra muito forte foneticamente, né? E me lembra muito em alemão Schmerz, que é dor, né? E vai, né? Essa é uma fotomontagem dele, né? Onde ele cria esse negativo, né? Ele também vai fazer performances em que ele busca uma Ursprache, uma palavra primordial. Isso acho que está no meu blog. E como ele mesmo disse, o Gesamtkunstwerk, a obra de arte total. Lembra como eu falei para vocês que o alemão tem essa peculiaridade muito grande, que ele é uma linguagem por excelência da colagem, em que você vai adicionando pedacinhos de palavras e criando assim novos sentidos, né? Então vejam como esse Merzbau, então o que é? Merz é a construção do Merz, né? Bau é construção, né? Em 1919, ele abandona sua carreira como pintor, acadêmico de paisagem e retratista, e rompe, assim, suas ligações com o expressionismo alemão, para aderir a um novo tipo de fazer pintura que ele vai chamar de Merz, uma sílaba da palavra Commerz, né, achada por acaso numa propaganda da Commerzbank de Hannover. Com base nesse fragmento, ele elabora uma estética que incorpora tanto a colagem na composição aleatória de texturas cromáticas, como a segmentação gráfica, textual e fonética. Essas bricolagens, que parecem estruturas, derivam das armações em rede do cubismo, mas sob forte impacto do futurismo e do Dada, pois não mais distinguem o campo pictórico do mundo exterior. A partir de amontoados de sucatas, sem qualquer suporte, constrói suas assemblagens arquiteturais que se modificam continuamente pelo acréscimo de elementos como madeira, papelão, ferro, resto de mobília, impresso, que vão compondo, assim, novas configurações. De certa forma, a gente pode dizer, né, o quanto se amplia essa sensibilidade que a gente vê já expressa pelo Van Gogh alguns anos antes, quando ele disse que um dia visitou, um dia viu os varredores de rua limpando o lixo, e ele vê uma certa beleza nisso. Vocês vejam como essa sensibilidade vai se formando pouco a pouco. E aí, gente, aí ele vai fazer essas colagens que eu acho que são extraordinárias. Vejam como elas têm uma coisa muito pessoal, porque ele explora ao máximo aquilo que o Picasso teria intuído, de dar valor aos objetos usados, né? Então, ele não vai colocar sempre coisas novas. Então, ele vai pegar o bilhete do trem que ele utilizou para fazer uma viagem, o pacote de bala que ele comeu, o pedaço de jornal que ele encontrou, e vai fazer muitas vezes colagens muito pequenas, mas que tem uma pessoalidade. Isso vai ter uma influência enorme na arte pop. Não existiria Rauschenberg e nem Jasper John sem Kutschwitters. Vejam, aí o jogo com palavras, né, não seja um Jim Bull bem jogando, né? Veja como o quanto o Schwitters antecipa claramente, com uma certa ironia, com um certo jogo de palavras, com essa associação entre texturas e cromaticidades distintas. Ele vai claramente criar uma nova sensibilidade que vai, de certa forma, antecipar ao que nós chamamos de arte pop, né? Vejam o trabalho com as texturas, né, com essa rugosidade, com essa tactilidade, tudo aquilo que foi intuído pelo cubismo aparece aqui de uma maneira absolutamente radical, né? Inclusive, essa obra que nós temos no MAC, quando a gente voltar. Espero que vocês, a poder frequentar museus, espero que vocês possam um dia se deliciar com essa obra que nós temos no nosso Museu de Arte Contemporânea. Então vejam essas obras,
incríveis, como ele consegue, com trabalhos de pequeno formato, criar um imaginário tão próprio, tão singular, tão rico. Muitas vezes, no meu entender, mais rico do que a própria pintura de maior escala. Eu acho que existe uma sensibilidade dele para com o uso do papel que é muito singular, né? Bom, veja como ele vai explorando cada vez mais as texturas, né, desses elementos. Então, algo que depois vai ser explorado também pelo construtivismo russo, que é o uso da factura, né? Ou seja, você está trabalhando com formas, mas formas imateriais. Então, veja bem, aquela composição que antes cubista simulava, né, a estrutura da madeira, veja como agora, né, a própria madeira, na sua materialidade, na sua crueza, é explorada, né? E aí, gente, aí ele realmente vai fazer esse trabalho fantástico que ele começa a construir em 1923 e que vai ser, infelizmente, destruído por uma bomba aliada na cidade de Bonn em 1943. Veja o que é incrível, né? Essa ideia de você ter realmente uma colagem expandida, que vai, pela primeira vez, realmente ter uma enorme reverberação num pensamento arquitetônico. Se você pegar um grande arquiteto como Eisenman, o Museu de Bilbao, por exemplo, veja como esse pensamento de uma certa organicidade na utilização de formas geométricas vai ter uma enorme reverberação em toda a arquitetura pós-minimalista, tá certo? Então, vejam que incrível, né, esse espaço todo cheio de caixas e que vai se expandindo, né? Uma hora ele não está satisfeito apenas em ocupar a sala, aí essa obra vai para o quarto, aí depois ela vai para o sótão, vai para os porões, depois ela chega a um ponto em que ela literalmente sai do telhado. Parece uma obra obsessiva que ele fazia, não é? Em que parece que a obra não tinha mais fim, como se fosse um desdobramento da sua própria existência, tá? É interessante ter esse mecanismo, tá vendo? Nós temos uma comparação entre a fotomontagem, desculpe, a montagem fotográfica feita a partir da computação gráfica, que vai permitir justamente que, olha só que coisa interessante, que, de certa forma, que esta obra seja uma colagem que possa ser transportada e recolocada em vários museus do mundo. Então, o que você tem? Você tem uma matriz, né, porque essa obra foi refeita, certo? E então, essa matriz foi refeita e se encontra no Museu de Bonn. Eventualmente, essa matriz pode ser desmontada em caixas e que depois podem, como justamente nós tivemos o privilégio de ver, é justamente essa montagem, pelo menos dessa sala que vocês viram fotografadas, reconstruídas pelo processo de computação, e você teve essa possibilidade de reconfiguração de uma nova Merzbau, né? Ele também vai fazendo os poemas mais importantes da língua alemã, Anna Blume, né? Tem um pequeno detalhe que ele fala assim, ó, um pequeno trecho que eu gostaria de comentar com vocês. Anna Blume hat ein Vogel. Anna Blume tem um pássaro. Anna Blume ist rot. Anna Blume é vermelha. De que cor é o pássaro? Criando uma espécie de silogismo sem sentido, é um poema belíssimo da língua alemã, tá? E como eu disse para vocês, eu não vou comentar aqui a obra do Chant, que é um artista muito importante, como todos vocês sabem. Todo o pensamento dele que se articula na concepção do ready-made, ele é tão singular e tão importante para a arte contemporânea que ele merece, a meu ver, uma aula específica. E, por fim, um artista que não é propriamente dadaísta, é um artista, um dos maiores escultores do século XX, que é o Brancusi. Inclusive, o Duchamp foi um colecionador do Brancusi. Ele é um artista que incrível, gente, que vai solapar as bases da escultura tradicional, fazendo com que a base ela não seja apenas uma base neutra, ela mesma tenha uma materialidade em si, e veja como ele vai jogando
articulação, quase como uma colagem de escultura diversas, criando peças de um imaginário fantástico. Obviamente você tem uma influência da arte da Oceania, de um uso simbólico das formas, vai fazer essa famosa coluna infinita, que vai ter uma enorme influência no minimalismo. Em suma, vejam bem, artistas é importante que há artistas fantásticos, tá? Como, por exemplo, Paul Klee, tá? Que não vão ser abordados nesse curso. Por quê? Talvez o Paul Klee seja efetivamente um dos meus artistas prediletos, mas ele não é um artista que usou muita colagem, embora tenha se absorvido todas as transformações cruciais desse processo de fragmentação, de abstração da imagem no século XX, de emancipação da cor. Ele não vai fazer uso efetivamente da técnica da colagem, portanto, ele não vai poder ser abordado assim. Muitos artistas muito importantes, o Giacometti também, que é um artista fantástico, infelizmente não vão poder ser abordados nesse curso. Bom, espero ter dado para vocês uma breve apresentação do dadaísmo no que concerne à linguagem da colagem.